Tudo bem, pessoal? Sou o Diogo, professor de Química, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre geometria e polaridade. O bom é que esses dois conceitos que são correlacionados, eles têm ligação direta com eletronegatividade. Só para lembrar, né, se você não sabe o que é eletronegatividade, é só assistir a aula sobre propriedades da tabela periódica, mas eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem em puxar os elétrons para si numa ligação química. A gente segue essa sequência de eletronegatividade, né, a ordem crescente aqui, uma forma mais simples da gente entender. Para você decorar isso também está escrito no outro vídeo. E se a diferença da eletronegatividade entre dois elementos entre dois átomos, né, for maior ou igual a 1,7, ela vai ter um caráter iônico. E quanto maior, maior vai ser também o caráter iônico. E se o maior esse valor, maior o caráter iônico. E se a diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, para menos, claro, tipo, quanto menor esse valor, maior vai ser o caráter covalente dessa ligação. Então a gente tem o caso clássico aqui, né? Estou pegando realmente casos bem simples para a gente entender com muita facilidade. O NaCl, a gente sabe que o NaCl é um composto iônico porque é a interação entre um metal e um ametal, né? Isso aqui forma o cátion, isso aqui é o ânion, tudo bem? E a gente sabe que o Na vai perder um elétron e vai doar esse elétron para o Cl, que vai ficar menos. Tudo bem? A gente chama essas cargas aqui, né, carga positiva e negativa, de carga real. Carga real, porque é de fato a carga do átomo, né? Esse átomo perdeu um elétron de fato e o cloro ganhou esse elétron. Já no HBr, é uma ligação covalente, né, entre o hidrogênio e um metal. E aqui, pelo Br ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, os elétrons vão ficar mais concentrados do lado do Br. Então a gente vai falar que a gente tem uma carga parcial, que a gente representa por um delta minúsculo, uma carga parcial negativa aqui, e uma carga parcial, que é um delta minúsculo, positivo do lado de cá. Então essa carga aqui não é uma carga real, porque as cargas não pertencem exatamente, não pertencem realmente ao elemento químico em questão, ao átomo em questão, mas simplesmente é uma carga que ficaria se essa ligação fosse quebrada, mas essa ligação não foi quebrada. Então isso aqui é chamado de carga parcial. Tudo bem? Então em compostos covalentes, em compostos moleculares, você tem cargas parciais e não cargas reais. E um nome comum para essas duas coisas é chamado de número de oxidação, que é conhecido como NOx, número de oxidação, tá? Tanto carga real quanto carga parcial são chamados de NOx, ok? Então a partir desse momento a gente vai falar mais em NOx para a gente colocar isso na cabeça de vocês, tá? Então olha só, se geometria e polaridade tem a ver com eletronegatividade, vamos olhar agora o que acontece, vamos analisar a polaridade em uma ligação. Você tem uma ligação aqui entre o carbono e o oxigênio. Claro que eles dois vão fazer outras ligações aí também, mas a gente está só olhando para essa ligação. O carbono e o oxigênio aqui estão se ligando, né? Uma ligação covalente, compartimento de dois elétrons, um elétron de cada um. E nesse caso, né, poderia ser uma dativa também, não tem problema, coordenada. E entre o carbono e o oxigênio, quem que é o elemento mais eletronegativo? Se você for olhar, né, aqui para o oxigênio e o carbono, é o oxigênio que tem a maior eletronegatividade. Então vai haver uma carga parcial negativa do lado do oxigênio e vai haver uma carga parcial positiva do lado do carbono. O que isso significa? Tá? Para entender exatamente o que isso significa, vamos olhar primeiro para a ligação carbono-carbono. Na ligação carbono-carbono, a eletronegatividade é igual entre os dois, então ninguém vai puxar os elétrons para si com mais força, então não vai haver uma deslocalização da carga negativa. Então a carga negativa vai estar localizada de uma forma homogênea ao redor dessa ligação. Homogênea. Porém, vamos supor que essa aqui seja a concentração de carga negativa, tá? Essa elipse azul aqui. Porém, numa molécula que tem uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva, se aqui do lado direito tem a carga parcial negativa, é porque tem uma concentração de cargas negativas ao redor do O. Então você vai ter aqui uma deslocalização, né, das cargas negativas
sendo preferencialmente para um lado. Então esse lado aqui vai estar com mais carga negativa concentrada do que o lado do positivo, do que o lado do carbono, certo? Então se as cargas negativas migraram do carbono mais para o lado do oxigênio, você vai ter uma concentração de carga do lado do oxigênio. Então você fala que houve a criação de um polo, e esse aqui vai ser o polo negativo e esse é o polo positivo. Então se tem polos, a gente fala que a polaridade dessa ligação é existente, né? É polar. Tudo bem? Essa é uma ligação polar. Tá? Agora, como não houve criação de polos nesse segundo exemplo, aqui a gente fala que a ligação é apolar. E além disso, a gente tem um conceito chamado de vetor momento dipolar. É um vetorzinho que é representado pela letra Mi, com esse vetor, com o símbolo de vetor em cima, né? É um Mi, é um tipo um Uzinho com uma perna maior. Tá? Esse vetor sempre vai apontar para o lado negativo, para a carga parcial negativa, para a parte negativa. Então o vetor momento dipolar aqui, ele vai estar nessa direção. Ok? Como aqui não tem polo, não tem vetor. O vetor momento dipolar vai ser 0. Tudo bem? Não tem vetor. Então, pensando em polaridade de ligação, vamos para a polaridade em moléculas agora. Simplesmente, essa é a definição, tá? Simplesmente uma molécula polar vai ter o vetor momento dipolar resultante diferente de 0, ou seja, os vetores de todas as ligações não vão se anular. E numa molécula apolar, o vetor momento dipolar resultante vai ser igual a 0, ou seja, os vetores se anulam. Para ficar mais fácil, óbvio, eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Ó. Entre o oxigênio e o hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Basta olhar para essa sequência aqui. Vocês vão ver que é o oxigênio, certo? Tanto dos dois lados, né, o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio vai ser mais eletronegativo, então você vai ter uma carga parcial negativa concentrada aqui no oxigênio. E nos hidrogênios você vai ter uma carga parcial positiva, né, concentrada aqui ao redor deles. Então, o vetor momento dipolar sempre aponta para a parte negativa, você vai ter um vetor apontando para cá, e você vai ter outro vetor apontando para cá. Certo? De mesma intensidade, porque as ligações são as mesmas. Ok? Agora, lá da física, soma de vetores para achar o vetor resultante. Vamos colocar aqui um eixo e aqui vamos colocar outro eixo. Tá? Você tem dois vetores, vamos colocar eles todos na mesma origem, tudo bem? Você tem um vetor da origem para esse lado de cá, que é esse aqui que eu estou representando, e você tem um vetor que sai da origem para o lado de cá. Né? Uma das regras para você determinar o vetor resultante é a regra do paralelogramo, né? Que você traça aqui um paralelo em relação a esse vetor e outra paralela aqui em relação a esse vetor. Ficou meio torto, né? Mas entendam a ideia. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Isso. Aqui e um vetorzinho para cá, uma paralela para cá, e você pega o vetor resultante, né, da origem até a ponta do paralelogramo. Então você tem um vetor resultante. Ou seja, o vetor resultante é diferente de 0. Se fosse 0, não ia ter vetor resultante. Ou seja, ela é uma molécula polar. Então o vetor resultante vai apontar assim, nessa direção. Ok? Como o vetor resultante é diferente de 0, é uma molécula polar. Agora, olha o caso do BF3. O BF3, você tem aqui, ó, entre o flúor e o boro, o flúor é o mais eletronegativo, até porque o boro nem está na sequência. Então, você vai ter o vetor momento dipolar apontando para o flúor aqui, para cá e para cá. E a distância desses três átomos de flúor é a mesma, então você tem um ângulo igual de 120 graus, mas isso aqui eu vou falar depois para vocês, de distância entre cada átomo de flúor. Então, eles estão exatamente equidistantes. Né? Estão equidistantes. Colocando aqui os eixos, vamos colocar o seguinte. Você tem, todos os vetores têm a mesma intensidade porque são os mesmos ligantes, certo? Você tem um vetor aqui para cima, você tem um vetor nessa direção e você tem um vetor nessa direção. Se você fizer a regra do paralelogramo para esses dois vetores aqui, você vai ver que você vai ter um vetor para baixo. E esse vetor de baixo vai se cancelar com esse vetor de cima, porque eles têm a mesma intensidade também. Então, como não há vetor resultante, né, o vetor momento dipolar resultante é 0,
Os vetores se anulam, então é uma molécula apolar. Tudo bem? Agora que a gente estudou polaridade, a gente entendeu polaridade, a gente vai entrar na parte de geometria molecular, que nada mais é do que a organização espacial das ligações, átomos e pares eletrônicos livres. E esses pares eletrônicos livres aqui são da camada de valência do átomo central. Lembrando que átomo central é o átomo que fica basicamente no meio da molécula, né, de modo a minimizar essas repulsões. Por que repulsões? Porque todas essas zonas de repulsão, que são chamadas de nuvens eletrônicas, elas são feitas de elétrons. Então você tem aqui uma ligação simples, você tem um par de elétrons, uma ligação dupla, 2 pares de elétrons, uma ligação tripla, 3 pares de elétrons. A covalente coordenada também tem 2 pares de elétrons, um par de elétrons, e o par de elétrons livres é o próprio par de elétrons. Então é tudo carga negativa, gente. Cargas negativas tendem a se repelir, certo? E foi criada essa teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que tudo isso aqui na verdade são pares, múltiplos pares ou simplesmente um par. Mas essas coisas vão tentar ficar na maior distância possível. Para quê? Para minimizar, tá? Para minimizar as repulsões. É a mesma coisa, por exemplo, quando você não gosta muito de uma pessoa, você não vai querer ficar perto dela, você vai querer distância, até porque vocês não batem com as mesmas ideias, ou comportamento, etc. Você vai querer distância dela. Isso é, né, normalmente é isso que acontece. Então, olha só. Para moléculas com 2 átomos, você tem só um tipo de possibilidade, que é a geometria linear. Então, por exemplo, no caso do Cl2, o Cl é da camada da família 7A, né, ele vai fazer apenas uma ligação covalente. Se você não sabe ligações, volta na aula de ligações, porque é extremamente importante para você entender geometria e polaridade. Né, você tem aqui, ó, a ligação Cl-Cl, certo? Não tem mais nenhum ligante, então só pode ser geometria linear, né? Porque forma uma linha. Não tem como 2 átomos formarem uma coisa diferente do que uma linha. Tudo bem? Não tem como essa ligação ser dobrada, certo? Detalhe, não há diferença de eletronegatividade entre o Cl e o Cl, porque eles puxam os elétrons com a mesma força, então é uma molécula apolar. A molécula é apolar e a ligação também é apolar, certo? Olha o caso do CO. O CO, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio. O oxigênio tem mais um par de elétrons, tem 2 pares de elétrons livres, ele faz uma dativa com o carbono, de modo que todos fiquem estáveis, né? Da mesma forma. Agora, a geometria é linear, porque só tem 2 átomos, né? A molécula também é polar. Aliás, a molécula é polar, né? Então, eu falei também por conta do Cl, mas a Cl é apolar. A molécula é polar e a ligação também é polar. Né? E o vetor momento dipolar sempre aponta para o elemento mais eletronegativo, para a concentração de cargas negativas, que é o caso do O. Então você vai ter um delta negativo aqui, você vai ter um delta positivo. Você vai ter um delta positivo aqui no carbono. Então a concentração de elétrons, a nuvem eletrônica, né, vai ficar concentrada ao redor do oxigênio. E o caso do ácido fluorídrico, né, você tem aqui uma ligação simples. Né, o flúor é mais eletronegativo, então ele vai ficar com os elétrons. E o hidrogênio é menos eletronegativo, então ele vai perder essa concentração de elétrons ao redor dele. Você tem o vetor momento dipolar apontando para o flúor, porque é onde estão as cargas negativas. E você tem aqui a molécula polar, só tem um vetor e ele não se anula. E a ligação também é polar, porque tem diferença de eletronegatividade. Ok?